Em 1933, Walt Disney teve a ideia de fazer seu primeiro longa-metragem animado. Na época, a Walt Disney Productions ainda estava focada em produzir curtas-metragens de animação como Silly Symphonies, uma série de 75 desenhos animados lançados entre 1929 e 1939. Embora eles fossem populares entre o público, Disney acreditava que os curtas não traziam lucro suficiente para o crescimento do estúdio. Além disso, ele também viu o longa-metragem como uma forma de expandir as possibilidades de contar histórias, permitindo que os enredos fossem mais elaborados e os personagens mais desenvolvidos. No final de março de 1933, Disney foi abordado por Mary Pickford, cofundadora da United Artists, que distribuía as produções do estúdio na época. Ela propôs uma versão em longa-metragem de Alice no País das Maravilhas, livro de Lewis Carroll lançado em 1865. No entanto, não demorou para o projeto ser descartado após a Paramount Pictures começar a produção da sua própria versão cinematográfica do livro. Disney então considerou usar o mesmo conceito para uma adaptação do conto Rick Van Winkle, escrito por Washington Irving em 1819. O projeto, que seria estrelado por Will Rogers, não foi para frente porque a Paramount detinha os direitos da história e se recusou a dar permissão. Com o lançamento bem-sucedido de Os Três Porquinhos, também da série Silly Symphonies, em maio de 1933, Disney estava determinado a fazer um longa-metragem e começou a apresentar a ideia à equipe gradualmente, compartilhando com todos individualmente durante conversas casuais. Enquanto isso, ele tentava encontrar um projeto e um parceiro para o primeiro longa. Ainda em 1933, Disney entrou em negociações com Marion C. Cooper para produzir uma versão animada completa da opereta Babies in Toyland, de Victor Herbert, de 1903. O projeto foi oferecido à RKO Radio Pictures, que detinha os direitos da peça, mas os executivos do estúdio rejeitaram o projeto. Em julho do mesmo ano, Disney revelou seus primeiros planos de fazer um longa-metragem para The Film Daily. Na mesma época, ele foi abordado com uma oferta para uma versão animada de Bambi, escrito por Felix Salten em 1923, em aliança com o diretor e produtor Sidney Franklin. Ele rejeitou a ideia, sentindo que o estúdio não estava pronto para os desafios técnicos que a história apresentaria. Até Ilíada, Odisseia e As Aventuras de Gulliver foram oferecidas ao animador. No fim, na primavera norte-americana de 1934, Disney decidiu que Branca de Neve, conto dos irmãos Grimm de 1912, seria o primeiro longa-metragem produzido pelo estúdio. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Disney anunciou formalmente seus planos para Branca de Neve e os Sete Anões ao New York Times em junho de 1934, estimando que o filme poderia ser produzido com um orçamento de $250 mil, cerca de 10 vezes mais do que o orçamento de um curta. No fim, Disney precisou hipotecar a própria casa, porque o filme gerou um custo total de quase $1,5 milhão. Então conhecido como Feature Symphony, o projeto foi inicialmente desenvolvido por uma pequena equipe de escritores do estúdio, supervisionados pessoalmente por Disney. O esboço básico da história foi concluído em 30 de outubro de 1934 e apresentado ao resto da equipe do estúdio. Alguns animadores presentes na apresentação contaram mais tarde que Disney os reuniu no palco de som à noite e encenou toda a história de Branca de Neve por 3 horas, encerrando com o anúncio de que aquele seria o primeiro longa do estúdio. Embora todos estivessem animados com o projeto, ninguém realmente tinha certeza se um longa-metragem animado manteria a atenção do público por tanto tempo. O animador Howard Kimball, que fez parte da equipe original do estúdio conhecido como os Nove Anciões, contou que os donos de grandes estúdios hollywoodianos disseram a eles que não tinham problema produzir curtas de 6 a 7 minutos, mas 1h30 de animação não seria aceitável. Segundo Kimball, muitos acreditavam que um filme tão longo não teria tantas coisas engraçadas para o público. Além disso, as cores vibrantes machucavam os olhos, então todos levantariam e sairiam da sala. Porém, Disney confiava que a ideia funcionaria, especialmente porque o filme não entregaria apenas risadas, mas também a tragédia da protagonista. Até mesmo a mulher de Disney, Lillian, e seu irmão Roy, que era seu parceiro de negócio, tentaram convencê-lo a desistir do projeto, que era citado com desprezo pela indústria cinematográfica como a loucura de Disney. Compilado pelo redator Richard Creedon, o primeiro esboço da história conhecido foi nomeado como manuscrito e apresentava 21 páginas de sugestões de personagens, cenas e músicas. Na época, a Disney adotou uma abordagem aberta, permitindo que qualquer ideia pudesse ser proposta. Sugeriram até que a protagonista viajasse com uma série de personagens mágicos antes de chegar à Casa dos Anões. Originalmente, Branca de Neve foi imaginada como uma jovem mais moleca, com a rainha descrita como majestosa, uma personagem serena e fria que demonstrava fúria apenas em momentos de grande paixão.
Em outubro de 1934, Disney começou a realizar reuniões semanais de história com um pequeno grupo de roteiristas, incluindo Richard Creedon, Larry Morey, Ted Sears, Albert Hunter e Pinto Colvig. Durante a primeira reunião, foram sugeridas várias cenas, como a sequência da Branca de Neve jantando com os anões e o momento que eles constroem uma cama para ela. O clímax, onde os anões perseguem a rainha disfarçada e sua morte ao cair de um penhasco, também foi sugerido. Desde o início, Disney decidiu que cada um dos 7 anões deveria ter uma personalidade distinta, identificada por um nome específico, com o manuscrito apresentando mais de 50 possibilidades. Ele considerava os 7 personagens iscas fortes para o público pelo potencial cômico de cada um. Ainda nas primeiras reuniões, a equipe criou uma seleção com os nomes para os anões, como Zangado, Soneca, Feliz, Doc e até Saltitante. Como os nomes e as personalidades dos anões estavam sujeitos a mudanças, o próprio nome de Dunga surgiu durante uma das reuniões, gerando o esboço do primeiro encontro dos anões com a Branca de Neve. No storyboard original, Dunga era muito falante, mas nenhuma voz adequada foi encontrada para o personagem. Então foi sugerido que ele não falaria e a ideia foi aceita. Logo no começo, Disney decidiu descartar parte da história original dos irmãos Grimm, onde a rainha tenta matar Branca de Neve com um corpete apertado. Porém, eles consideraram manter as outras 2 tentativas na adaptação, que seriam o pente e a maçã, ambos envenenados. A equipe também criou um enredo elaborado inicial onde a rainha aprisionava o príncipe e o jogava em uma masmorra, onde ele fugia com a ajuda de animais da floresta. Como Disney desejava que a história tivesse uma natureza mais cômica, ele encorajou toda a equipe a contribuir para a história, oferecendo $5 para cada piada ou momento engraçado. Esse incentivo acabou gerando frutos, como a cena onde o nariz de cada anão aparece no pé da cama onde eles conhecem Branca de Neve. Por outro lado, isso acabou afetando o desenvolvimento dos personagens, como a rainha se tornando mais comicamente maluca e o príncipe mais engraçado. Preocupado que essa abordagem tornaria os personagens menos críveis e sentindo que mais tempo era necessário para o desenvolvimento da rainha, Disney pediu que o foco cômico estivesse exclusivamente nas cenas em que apenas Branca de Neve, os anões e os animais da floresta aparecessem. Disney terminou o ano de 1934 desenvolvendo como seria a caracterização da rainha e sua personalidade. Mais tarde, o artista Joy Grant contribuiria significativamente para o design da personagem como bruxa. Disney só voltaria a se concentrar novamente no projeto no outono de 1935. Acredita-se que o curta A Deusa da Primavera, lançado em 1934 como um Silly Symphony, pode ter gerado dúvidas sobre as habilidades do estúdio de animar uma garota realista. Dizem que uma viagem de 3 meses à Europa no verão de 1935 restaurou a confiança do animador. Nesse ponto, o animador e seus escritores se concentraram nas cenas em que Branca de Neve e os anões são apresentados ao público e uns aos outros. Inicialmente, a equipe pensou que os anões seriam o foco principal da história, e muitas sequências foram escritas para os 7 personagens. No entanto, em um certo ponto, foi decidido que o impulso principal da história era o relacionamento entre a rainha e a Branca de Neve. Então, várias sequências planejadas com os anões foram cortadas do filme, até mesmo cenas totalmente animadas. 2 dessas sequências foram animadas por Ward Kimball, que, totalmente desencorajado pelas emoções, considerou deixar o estúdio. Disney o convenceu a ficar, promovendo o animador a supervisor de animação de Grilo Falante em Pinóquio, o próximo projeto do estúdio lançado em 1940. Adriana Caselotti foi a primeira a ser testada para o papel de Branca de Neve em outubro de 1934. Ela foi convidada para uma audição depois que o diretor de elenco da Disney, Roy Scott, telefonou para o seu pai, que era treinador vocal em Los Angeles, em busca de talentos. Ao ouvir a conversa, Caselotti se recomendou para o trabalho. Embora ele tenha ficado impressionado com sua voz, Disney ainda fez testes com cerca de 150 atrizes e cantoras. Virginia Davis quase foi contratada para fornecer a voz falada de Branca de Neve, bem como ser referência live action para a personagem. Davis acabou desistindo do trabalho por considerar o contrato inaceitável, embora algumas das faixas vocais dela ainda tenham sido usadas no filme. Caselotti foi contratada como Branca de Neve em setembro de 1935, exatamente um ano após sua primeira audição. Ela gravou suas primeiras faixas apenas em janeiro do ano seguinte, sendo chamada para 44 sessões de gravações em 2 anos e recebendo $20 por dia. Thelma Hubbard forneceu os gritos da personagem principal na cena onde ela corre pela floresta e mais tarde deu voz à personagem na versão em espanhol de 1938.
A busca pela voz da rainha também levou a muitos testes com diferentes atrizes. Antes de Lucilla Laverne ser escolhida, os animadores inicialmente sentiram que sua voz não era áspera o suficiente para a personagem, até que ela removeu a dentadura. Branca de Neve e os Sete Anões foi sua última interpretação cinematográfica antes da morte aos 72 anos em 1942. Harry Stockwell foi escalado para o papel de príncipe em 1933, após Kenneth Baker ser considerado temporariamente para o papel. Stuart Buchanan, que foi contratado pelo estúdio como diretor de elenco e treinador de diálogo em 1936, também acabou ganhando o papel de caçador depois que as gravações de Gerald Barlow e C. Kendall foram descartadas do corte final. Conhecido por seu espirro característico, o ator Billy Gilbert descobriu sobre o elenco lendo um artigo da Variety. Ele então ligou para a Disney pedindo para fazer um teste, e após testemunhar os espirros ao vivo, o contratou na hora. 3 artistas europeus que foram trabalhar na Disney na década de 1930 foram fundamentais em Branca de Neve e os Sete Anões. Em 1936, o suíço Albert Hunter foi designado para supervisionar a direção de arte do filme. Todos os designs usados na animação, desde os figurinos até os layouts e os fundos, tiveram que passar pela aprovação de Hunter antes de serem finalizados. Tendo tido um treinamento acadêmico em arte, ele incorporou ilustrações e técnicas de pinturas europeias na animação e foi fundamental na concepção do visual germânico geral do filme. O húngaro Ferdinand Horváth, que trabalhava no estúdio desde 1934, também foi contratado como artista de esboços do filme, fornecendo uma série de conceitos sombrios. Muitos de seus designs foram rejeitados, porque, diferente dos designs de Hunter, os trabalhos dele exigiam uma conversão para o estilo Disney. Vítima de provocações constantes pelo seu sotaque, aparência e jeito quieto, Horváth saiu do estúdio em 1937, sem receber crédito pelo filme ou em qualquer dos curtas que trabalhou. Antes de sua demissão, ele trabalhou com Hunter e Gustav Tenggren, um sueco que trabalhou como estilista de cores e responsável por determinar a encenação e a atmosfera de muitas das cenas do filme. Tenggren até projetou os pôsteres e ilustrou o livro de imprensa. O próprio cinema europeu foi uma influência para Branca de Neve e os Sete Anões, assim como os 2 filmes seguintes do estúdio, Pinóquio e Fantasia, ambos de 1940. Eles foram principalmente influenciados por filmes expressionistas alemães, como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Nosferatu, de 1922, ambos recomendados por Disney para sua equipe. Como os animadores da Disney tinham pouquíssima experiência com designs humanos, o animador Art Babbitt convidou 7 de seus colegas para participarem de uma aula de arte organizada por ele mesmo em sua casa. Sem professor para orientá-los, Babbitt recrutava semanalmente um modelo para posar para os animadores. Depois de 3 semanas, Disney chamou Babbitt em seu escritório e se ofereceu para fornecer os suprimentos, espaço de trabalho e modelos necessários se as aulas fossem transferidas para o estúdio. Mais tarde, as aulas começaram a ser comandadas pelo professor de arte Don Graham, que os orientava sobre anatomia humana e movimento. Depois, as aulas começaram a incluir análise de ação, anatomia animal e atuação. Pouquíssimos animadores da Disney na época tinham um treinamento artístico, e a maioria tinha sido cartunista de jornal. Entre os poucos treinados estava Green Netwick, que tinha treinamento na Europa. Bem sucedido em animar Betty Boop para Fleischer Studios, Disney contratou Netwick para animar quase exclusivamente personagens femininas. Mesmo que a tentativa de animar Perséfone em A Deusa da Primavera tenha sido mal sucedida, a animação da heroína de O Carnaval dos Biscoitos foi mais promissora, rendendo ao artista a tarefa de animar Branca de Neve. Embora as filmagens de ação ao vivo da protagonista, do príncipe e da rainha tenham sido usadas como referência para os animadores, eles desaprovavam a rotoscopia, considerando que isso atrapalhava a produção de uma caricatura eficaz. A rotoscopia é um dispositivo que permitia que animadores redesenhassem quadros de filmagens para serem usados em animação. Mesmo os animadores não gostando, Branca de Neve, Príncipe e Rainha foram totalmente rotoscopiados e utilizados por seus respectivos artistas. A equipe também teve dificuldades de adicionar cor ao rosto da mocinha e da vilã. Eventualmente, eles encontraram uma tinta vermelha que funcionava e foi adicionada com um pequeno pedaço de algodão com um lápis de ponta fina em cada célula individualmente. Funcionária do departamento de tinta e também animadora, Ellen Auger foi a única que conseguiu aplicar corretamente e usou o processo para todo o filme. Como o método era muito demorado, ele nunca mais foi usado na mesma escala, mas foi utilizado em menor grau em Pinóquio e Fantasia. Depois que Auger deixou o estúdio em 1941, não havia mais ninguém com as mesmas habilidades para substituí-la.
com supervisão de David Hand e direção de Percy Pearce, William Cottrell, Larry Morey, Wilfred Jackson e Ben Sharpstein. Branca de Neve e os Sete Anões é um marco na história da animação, realizado não apenas por um homem, mas por uma equipe de artistas empenhados em provar que Hollywood estava errada. Eu sou Júlia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!